Um juiz condena ou absolve, decide uma sentença, mas um juiz também vai para a cadeia. A prisão do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto entrou para a história do Brasil. Observando esse fato, podemos repensar a corrupção no Brasil e nos perguntar: será que o país está diferente? Nesse clima, era esperada a transferência do juiz Nicolau da sede da polícia para a cela onde ficaria preso. O tumulto aumentou quando um cordão de isolamento anunciou a saída. O helicóptero acompanhou o trajeto até a carceragem da Polícia Federal, mas logo se descobriu, era tudo uma farsa. Um agente federal com o rosto coberto se fez passar pelo juiz para despistar a multidão e os jornalistas. O juiz chegou à carceragem pouco tempo depois e não conseguiu escapar das câmeras da TV Globo. A rendição de Nicolau confirma o que o Ministério da Justiça negou o tempo inteiro. Houve sim uma intensa negociação para que o juiz se apresentasse. A bela praia do Guarujá é apenas um dos privilégios que o juiz Nicolau desfrutou nos últimos tempos. A mansão à beira-mar somam-se um apartamento cinematográfico em Miami, carros de luxo, 3 casarões em São Paulo, contas no exterior que teriam movimentado 10 milhões de dólares. Tudo às custas do dinheiro público, diz a acusação. A origem da fortuna seria o desvio de 169 milhões de reais durante a construção do Fórum da Justiça do Trabalho em São Paulo. A União repassava dinheiro para o TRT, que depositava nas contas da construtora do Fórum, a Incal, dos empresários Fábio Monteiro de Barros e José Eduardo Ferraz. Eles chegaram a ser presos. Da Incal, parte do dinheiro seguia para o senador cassado Luiz Estevão, apontado como o verdadeiro dono da construtora. Os procuradores têm provas de que o senador cassado depositou $1 milhão na conta do juiz em Genebra, na Suíça. O nome de uma das contas, Léo Green, seria uma alusão às iniciais de Luiz Estevão de Oliveira. Green, uma alusão ao verde do dólar. O primeiro a levantar suspeitas contra o juiz foi o ex-genro. Aqui mesmo, no Jornal Nacional, ele revelou que o juiz gostava de esbanjar. Teve um mês que ele extrapolou, que ele gastou $470 mil num mês só. O ex-genro confirmou as denúncias na CPI que já investigava o judiciário. Convocado, o juiz não esclareceu a origem da fortuna. Eu reservo-me o direito de permanecer calado. As investigações chegaram a sugerir uma ligação estreita entre o ex-secretário da Presidência da República, Eduardo Jorge, e o juiz Nicolau. Até agora, apenas $3 milhões e 800 mil foram localizados e bloqueados na Suíça. A maior parte do dinheiro desviado está desaparecida. Depois da prisão do juiz Nicolau, o ex-senador Luiz Estevão, que também é acusado no processo, disse que não teme um novo pedido de prisão preventiva. O ex-senador Luiz Estevão perdeu o mandato por quebra de decoro parlamentar. Chegou a ficar um dia na cadeia. Depois da prisão do juiz, o ex-senador disse que o juiz não tem documentos que possam incriminá-lo. Nem o ex-juiz, nem ninguém. O procurador da República, Luiz Francisco de Souza, disse que o Ministério Público aceita pedir a redução de 1/3 da pena do juiz se ele revelar os nomes dos outros envolvidos no desvio de dinheiro do TRT de São Paulo. Nicolau tem que estar preso e tem que ficar preso vários anos. Agora não sozinho. Mais importante do que ele é, por exemplo, o senhor Luiz Estevão. Dado que a gente considera o senhor Nicolau como o corrompido, a pessoa que se vendeu, enquanto que quem comprou é que é pior. É mais um despropósito de um elemento translocado, que já deu mostras de ter um comportamento desviado e que até hoje todas as acusações que fez contra mim foram desmentidas pelos fatos e pelas provas. Os procuradores da República pediram a prisão preventiva do ex-senador e empresário Luiz Estevão. As principais acusações são crime de sonegação fiscal e apresentação de documentos falsos à Receita Federal. Nós convidamos o cientista político alemão radicado em São Paulo, Bruno Speck, para tentar nos ajudar a explicar a corrupção no Brasil. Há 5 anos, o professor Speck dá aulas na Unicamp e é também pesquisador do IDESP, o Instituto de Estudos Políticos, Sociais e Econômicos de São Paulo.
que o Ministério Público teve um papel importante desde 88 na revelação de vários casos de corrupção ou na investigação desses casos. Mas certamente o Ministério Público não é a única instituição que deve cuidar e que cuidou das investigações. Tem outras instituições tão relevantes quanto o Ministério Público, como, por exemplo, comissões parlamentares de inquérito, ou como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ou todos os tribunais de contas no Brasil, que seriam ou deveriam ser as instituições maiores na investigação de casos de corrupção. E 88 é um marco na democratização do país, e a democratização em si permite várias instâncias também extra-públicas, como, por exemplo, o jornalismo investigativo, a sociedade civil, permite e dá espaço a essas instâncias extra-estatais investigarem casos de corrupção. Esse talvez seja o segredo de um país, se ele consegue fazer essas instituições funcionarem e cooperarem e criarem uma malha que cria um tipo de sistema imunológico contra casos de corrupção. Um dia é da caça, outro do caçador. A caça este ano foi o juiz Nicolau. Nos anos 90, um caçador marcaria a história da corrupção. O caçador de Marajás quis moralizar o paraíso dos ociosos, gente de salário milionário, gente que muitas vezes sequer aparecia no emprego. Num país que é majestade em mordomia, que vê o Estado como eterno provedor, a bandeira de Fernando Collor para presidente parecia se encaixar como uma luva. Já ia longe o tempo em que o brasileiro tinha votado para presidente. O último eleito pelo voto também tinha um discurso moralista. Jânio Quadros, em 1960. Veio a ditadura, veio a abertura. Novos tempos. Depois de esperar 30 anos para votar para presidente, o povo elegeu o caçador de Marajás. Até que o caçador virou caça. As suspeitas de corrupção iam ficando cada vez menos suspeitas e mais evidentes. Você vai assistir agora a um vídeo feito pela assessoria de imprensa de Collor no auge das denúncias de corrupção. Nesse momento estamos sobrevoando a casa da Dinda, residência do senhor presidente da República. Do lado direito do terreno, encontramos o jardim recém-construído formado em diversos planos. Para a cobertura verde deste jardim, como já foi colocado pelo arquiteto Burle Marx, paisagista de renome internacional em diversas entrevistas, foram utilizadas plantas brasileiras, baratas e comuns. Já no corpo da casa, destacamos o ambiente da piscina, que se localiza perto de uma varanda que é utilizada para o lazer e refeições informais da família e convidados. Continuando nossa visita, encontramos a área onde estão eucaliptos antigos e a pequena gruta com a santa de devoção do presidente. Nesse giro de 360 graus, vocês conheceram toda a verdade da casa da Dinda. Uma casa hospitaleira e aconchegante. Nos fins de semana, o presidente convida os que o acompanham a entrarem, recebendo a todos nos ambientes de sua intimidade familiar. Nessas ocasiões, ele faz questão de mostrar sua casa, seu jardim e seus ambientes de lazer. A jornalistas, ele chega a destacar detalhes. Nada é omitido. Em nenhum momento se fez segredo e ninguém foi impedido de circular livremente. Este é o feitio e o caráter dos habitantes desta casa. Também a um presidente da República é dado o direito de viver bem, dentro dos padrões da cidade. A casa da Dinda é isso. Uma boa casa, com um bem cuidado jardim, dentro dos padrões das boas casas da região. Madrugada de 30 de dezembro. No placar do Senado Federal, a sentença. O ex-presidente Fernando Collor de Mello não poderá exercer qualquer função pública até o ano 2000. Declaro que o Senado o condenou à inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Manhã de 30 de dezembro. As últimas palavras do presidente que renunciou. Confio que a justiça brasileira
há de corrigir a consumação da dupla cassação a que pretendem submeter-me. Final dramático de uma novela que começou há meses com uma grave denúncia. No começo de 92, o presidente Fernando Collor curte o poder com todo gosto. Seguro, o presidente demora a trocar o ministro Antônio Rogério Magre, acusado de corrupção. De Ministério Novo, o presidente retoma o discurso dos tempos da campanha. Não tolerarei desvios, nem darei guarida aos faltosos. Mas no caminho do presidente tinha uma pedra chamada Pedro. Paulo César Farias. Empresário, ex-seminarista, ex-tesoureiro do presidente Collor, quer instalar um jornal em Alagoas. Pedro Collor de Mello, empresário, irmão do presidente, não aceita e parte para a briga. Estou convicto da incriminação do João Paulo César Farias e da sua prisão. Eu tenho consciência absolutamente tranquila de que não cometi nada de aberrante a que estou sendo acusado. O presidente não interfere. Corrupção, extorsão, tráfico de influência dentro do governo, negócios ilegais no Brasil e no exterior. Muitas denúncias envolvem o presidente. Uma CPI é instalada para apurar as denúncias de Pedro Collor. Fica decidido que será a CPI do PC e não do presidente da República. Um começo tímido. Os acusados não parecem acreditar na força da comissão. Se a culpa existe é da legislação hipócrita sobre campanha política que tem nesse país. Aos poucos, a CPI ganha espaço e credibilidade. Renan Calheiros, Mota Veiga, Antônio Hermínio de Moraes. Pedro Collor não fala mais sozinho. A CPI revela ao país, via Embratel, personagens como o comandante Jorge Bandeira, sócio de PC Farias numa empresa aérea. O luxuoso morcego negro se transforma em símbolo de atividades misteriosas. A conversa na base aérea e no resto do país é uma só. O motorista Heriberto revela à CPI os caminhos por onde anda o dinheiro do esquema PC que chega à casa da Dinda passando pelas poderosas secretárias. Quando chegava com dinheiro, passava para a dona Ana, ela fazia a distribuição do dinheiro para pagar os funcionários da residência. Ana Acioli, secretária do presidente. Maria Isabel Teixeira, secretária da primeira-dama. Já aprovei, já mostrei a polícia. Rosinete Melanias, secretária de PC Farias. O doutor Paulo César não deu ordem para fazer. Marta Vasconcelos, secretária da Brasil Jet. Que eu afirmo que isso é mentira. Por trás desses nomes, muita despesa difícil de explicar. Seguindo a pista do motorista Heriberto, a CPI pisa no acelerador. Chega aos cheques que a secretária do presidente recebe do esquema PC. Aparecem os fantasmas milionários. Um dos fantasmas paga o Fiat Elba do presidente Collor. A ex-ministra Zélia Cardoso de Mello tem de explicar à polícia e à CPI despesas pessoais que assessores dela pagaram com dinheiro do esquema PC. Acho que não mereceram de mim nenhum registro. O ex-secretário Cláudio Vieira jura para a CPI que as contas da família do presidente foram pagas com dinheiro de um empréstimo feito no Uruguai. A história provoca dúvidas. A CPI quer saber se o presidente vai pagar o empréstimo. Tenho certeza que no vencimento o presidente Fernando Collor de Mello não irá me deixar sem resposta. Quem não acha graça nenhuma é a secretária Sandra Fernandes. Ela garante que a Operação Uruguai é uma farsa e que soube da trama por um colega de escritório. Ele falou pra mim, e fica tranquila que também pra você vai sobrar alguma coisa. Os segredos são tantos que não dá para examinar tudo durante o dia. De madrugada, luzes acesas na Procuradoria-Geral da República. Luzes acesas no tribunal. Entra e sai na Polícia Federal, onde PC Farias é vaiado. Isso é democrático. A CPI, que começou tímida, encerra os trabalhos com o alto prestígio que envolve todo o Congresso. Para o relator, o presidente Collor tem ligações com o esquema PC. Junto com as acusações, a emoção. Espero que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado.
Os papéis da CPI do PC desfilam pelos corredores de Brasília. Dona Rosane Collor é denunciada por desvio de verbas da LBA de Alagoas. E é indiciada porque pagou a festa de uma amiga com dinheiro público. No dia 13 de agosto, a falta de sorte. O presidente manda ao povo um recado em tom de desafio. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. A resposta ao presidente teve cores, mas não as que ele esperava. Todos os tons se misturam no protesto. Do preto anticolor para o colorido anticolor. Nascem os cara pintadas. Em nome da justiça, em defesa da ética, a ABI e a OAB pedem à Câmara dos Deputados o impeachment do presidente Fernando Collor. A sociedade acompanha. Seu penhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. O presidente da Câmara assume o comando do processo histórico. Aquilo que o povo quer, esta casa acaba sempre querendo. Muito obrigado. Nas ruas do país, a juventude empurra os políticos, apressa os acontecimentos. Vamos substituir a valsa hoje por um rock bastante movimentado, que é o que a nação espera. O sábio maquinista estava certo. O trem da história ia andar depressa. 2 anos depois de presidir a histórica sessão que autorizou a abertura do processo de impeachment de Collor, o deputado Ibsen Pinheiro teve o mandato cassado. Ele foi um dos nomes que surgiram na CPI do orçamento, acusado de enriquecimento ilícito. Em dezembro de 99, o Supremo Tribunal Federal extinguiu o processo contra o ex-deputado por considerar as denúncias insatisfatórias. Fernando Collor foi acusado de corrupção passiva e foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal por falta de provas. No entanto, continua com os direitos políticos cassados até o fim de dezembro de 2000. O povo não parou mais. CPI era muito mais do que uma sigla para a Comissão Parlamentar de Inquérito. O povo se familiarizou com as 3 letras e logo entendeu o que isso significava. CPI é para tudo que esteja sob suspeita. O senhor, como coronel, autorizava o cara com carro errado, com IPVA errado, passar na barreira da Polícia Militar? É errado, senhor deputado. Eu assumo, mas eu dava. Não soube explicar porque teve 30 contas bancárias e só declarou uma no imposto de renda. Sempre foi muito desorganizado você nesse sentido aí. Investigação. O que o prefeito Celso Pitta dizia? Que não há dinheiro que chegue para eles. Eu queria falar, não há dinheiro que chegue para esses vereadores. Durante o carnaval, Niceia Pitta procura a TV Globo, disposta a denunciar a corrupção na prefeitura. O que mudou foi ele não ter conseguido ser forte o suficiente de não se envolver com toda essa corrupção que está alojada na prefeitura. Prisão. A maior fraudadora da Previdência está presa numa cela especial no Rio de Janeiro. Ela chegou ao Brasil usando o colar de pérolas e algemas inglesas. Foram 6 anos fugindo da justiça por golpes de mais de 100 milhões de reais contra os aposentados. Durante a CPI do orçamento, um grupo de parlamentares entrou para a história da corrupção como os anões do orçamento. Apontado como o anão maior da máfia que agia na comissão mista de orçamento, estava o então deputado João Alves. Hoje ele se lembrou que já ganhou na loteria mais de 200 vezes. E aí... Acusado de comandar o esquema de fraudes na comissão de orçamento, o deputado João Alves tentou convencer os deputados de que é o homem mais sortudo do mundo. Tudo que ganhou, segundo ele, veio da loteria. Então o senhor não sabe quantas vezes ganhou? Foram muitas vezes, eu não sei. O deputado João Alves foi bastante modesto nas contas. Na verdade, segundo os registros da Caixa Econômica, só esse ano ele ganhou 56 vezes na loteria, principalmente na Sena, com um prêmio total de 230 milhões de cruzeiros reais. O que a CPI quer saber é se o deputado tem tanta sorte mesmo ou se ele legalizou o dinheiro da corrupção com os prêmios da loteria. Segundo o deputado João Alves, quem ajuda é Deus. Eu ganho quase toda semana. Deus ajuda uns e não ajuda outros, ele deve estar com inveja disso. Hoje à tarde, em entrevista exclusiva, o deputado disse que já perdeu a conta de quantas vezes ganhou na loteria
Seguramente mais de 200 vezes, por incrível que pareça. Em 93, a Caixa Econômica me deu até uma certidão. Eu ganhei 82 bilhões, 417 milhões, 776.696 cruzeiros brutos. O senhor está sendo acusado de lavar dinheiro através da loteria. Que apurem, que apurem. Só tem esse negócio de lavagem de coisa nenhuma. Quando se fala de um escândalo financeiro, o que sempre impressiona é o volume da roubalheira. Mas se esquece a face mais cruel dos golpes. Quem sofreu com eles? Quem sente na carne a falta que faz o dinheiro desviado? Algumas respostas estão aqui, em um dos lugares mais pobres do interior da Bahia. Os moradores deste vilarejo são vítimas de um dos golpes mais gritantes dos últimos tempos. Eles foram enganados pelos anões do orçamento. Eles não têm esgoto, a água vem de longe e só pagando litro por litro. Eu estou comprando água aqui a 1 centavo o litro para construir. Não tem água encanada aqui? Quem é que tem água encanada aqui? O povo de Ipirá contava com verbas liberadas pelo governo para a reforma de suas casas e escolas. Passados 5 anos, eles continuam esperando o dinheiro que foi direto do cofre da União para o bolso de alguns congressistas. Um dos acusados é o ex-deputado João Alves. As casas inacabadas das vítimas contrastam com a sólida estrutura do patrimônio do ex-deputado. Até eu deixar esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. O principal acusado do escândalo, João Alves renunciou para evitar a cassação. Perdeu o mandato, mas não os imóveis, declarados indisponíveis pela Justiça. O escândalo do orçamento levou à cassação de 6 deputados. Outros 4 renunciaram ao mandato, entre eles o homem que procuramos, o ex-deputado Genebaldo Correia. Depois de muita procura, finalmente localizamos Genebaldo Correia, com traje e pose de fazendeiro. Seu Genebaldo, quase 4 anos depois, como é que está a sua vida hoje? A vida é dividida aqui entre essa atividade rural que você está vendo e uma pequena confecção em Salvador. Financeiramente o senhor melhorou, piorou? Você que julgue. É mesmo? Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade, onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade, onde está a honestidade? Mudou muito a percepção da realidade, mudou, na verdade, a sensibilidade em relação a esse assunto abuso com bens públicos, né? Essa percepção mudou claramente. Se você levantasse o assunto corrupção durante os anos 80, isso era visto como um tema, sei lá, meio folclórico para anedotas ou para pequenos cochichos em encontros sociais, mas não era um assunto político. Eu acho que a partir de 92 mudou de fato essa percepção que corrupção é um problema importante, que tira recursos importantes da sociedade, que prejudica a sociedade, a política. Isso é o primeiro ponto. E segundo, a percepção que corrupção pode ser combatida por medidas institucionais e práticas. Não é algo de se lamentar e dizer, nossa, corrupção, o Brasil é tão corrupto, nós temos uma herança portuguesa e nós nunca vamos sair dessa. Não é isso, né? Acho que a percepção mudou, que realmente corrupção é um problema político que pode ser combatido com medidas práticas.